Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A Igreja Luterana de Interlagos nasceu como uma missão da Igreja Luterana Concórdia de Moema, bairros de São Paulo. Desde os trabalhos do pastor Carlos Winterli, primeiro pastor em Interlagos, a IELP, Igreja Luterana Paz de Interlagos, centra sua existência no desafio de levar Cristo para todos. Hoje vamos conversar com o senhor Elcio Cassas Signorini, que é tesoureiro da Igreja Luterana de Interlagos. Ele vai falar conosco sobre essa importante missão na maior cidade do Brasil. Fique conosco! Muito bem, vamos falar hoje sobre missão com o senhor Elcio Signorini, que é tesoureiro ali da Igreja Luterana de Interlagos, onde eu fui pastor de 2011 até 2017, antes de vir aqui então para a Ubra ser o capelão do campus de Canoas. Muito bem, Elcio. Se apresenta para o público de casa? Bom, meu nome é Elcio, né? Eu sou membro da Igreja Luterana de Interlagos. Frequento a igreja já há uns 20 anos mais ou menos, né? E agora atualmente exerço a função lá de tesoureiro, né? Onde a gente resolveu, esses 2 anos para cá, apertar mais na missão, né? Então a gente está querendo levar bastante agora como objetivo principal a missão para fora da igreja. Você está há 20 anos na Igreja Luterana e antes estava na Presbiteriana, né? Presbiteriana Independente do Brasil. Muito bem. Aí você se mudou de bairro, como que você foi acabar na Igreja Luterana? Eu morava lá no bairro de Jabaquara, né? E naquela época as igrejas evangélicas eram muito pobres a nível de bairro. E o bairro de Interlagos, Cidade Dutra, Grajaú, aquela área do parte sul de São Paulo, tinha um déficit de igrejas, né? E a gente passando pela frente, a gente viu a igreja de Interlagos, né? Naquela época não existia, ela não tinha sido engolida pelos móveis que hoje existem, os imóveis, né? Que hoje existem naquela área, e resolvemos parar lá, né? Inclusive, né, na primeira foto que o nosso público vai ver, a foto da IELP, local, ela é bem localizada, fica ali na Avenida Jangadeiro, né? Então facilitou você conhecer pela boa localização dessa igreja. Sim, a igreja ela fica exatamente do lado do autódromo de Interlagos, né? Então, todo o fluxo de trânsito que vai para a Zona Sul passa em frente à igreja. Praticamente quase todos os ônibus que vão extremo da Zona Sul passam em frente da igreja luterana. Que legal. Elcio, a igreja de Interlagos foi fundada em 22 de setembro de 74, né? Isso. Diversos pastores passaram por lá, mas, por exemplo, o pastor Carlos Winter, ele foi o primeiro pastor, foi presidente também da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né? Isso, foi o primeiro pastor lá. Tem o Gerson Linden, que nasceu numa garagem, né? Nasceu na garagem numa garagem num bairro lá próximo, e aí eles conseguiram adquirir esse terreno, construindo a igreja posteriormente. Foram visionários, né? Saíram de um local menos conhecido e fizeram questão de ir para a avenida, né? Muito bem. Elcio, como são os trabalhos missionários ali da nossa igreja de Interlagos, né? Vamos falar um pouquinho da Fórmula 1. É uma tradição que começou, se eu não me engano, com o pastor Milton, né? A Fórmula 1, a missão da Fórmula 1 já vem há uns 20 anos, 15, 20 anos, né? O intuito principal era tentar fazer uma missão tradicional. Sair e distribuir panfletos para todas aquelas pessoas, né? Por estar em volta ao autódromo, quando o evento de Fórmula 1 acontece lá, realmente é muita gente. Tanto que o turismo maior que tem em São Paulo é a Fórmula 1. Então tudo é concentrado lá nessa época de Fórmula 1. E desses 2 anos para cá, a gente percebeu que essa tradição de evangelismo com panfletagem não fazia efeito, né? É verdade. E o que acontecia, né? As pessoas, na verdade, estão com pressa, estão querendo ir rapidamente ver a corrida. Então eles chegam de manhã, porque a corrida normalmente é às 3 horas da tarde, correndo. Você dá um panfleto para a pessoa, ela pega e
joga fora os panfletos. Inclusive, várias igrejas vão lá fazer evangelização da mesma maneira. E a gente vendo e observando isso nesses últimos 2 anos, a gente viu que esse tipo de evangelização não surgia efeito. Então a gente resolveu mudar um pouco o foco de evangelização e atingir os funcionários que fazem parte da corrida. Polícia Civil, Polícia Militar, varredores de rua, o pessoal que cuida dos carros, né? E pensando nessa ideia, a gente resolveu abrir as portas da igreja e fizemos uma panfletagem para esse público exclusivo. Legal. Guarda Civil Metropolitana, né? Inclusive, né, na foto que nós vamos ver ali, nós temos o cartaz que vocês usaram para atrair o público local, né? Folhetos com esse texto foram distribuídos, né? Trabalhando hoje em função da Fórmula 1, diz aí o cartaz, né? Precisa de um descanso, uma água, um café, ou quem sabe de um banheiro. A igreja luterana está aberta, é só chegar. E aí a igreja ficava aberta, então, com livros, né? Nós colocamos uma estande com livros da Hora Luterana, né? Abrimos o nosso portão e em cima colocamos umas mesas com água, café e bancos, cadeiras para o pessoal sentar e descansar, né? Que legal. Para você de casa ter uma ideia, segue aí a foto com a estante e o portão ali. Então a igreja está aberta para a entrada das pessoas e a próxima foto é uma foto do pessoal da igreja com policiais, o pastor Samuel e a esposa Viviane ali com policiais em torno da mesa na entrada da igreja, tomando um café, comendo um bolinho, tomando uma água, né? Então, que legal isso, os policiais devem ter se sentido muito bem. Este policial da direita, né? Ele é o comandante do batalhão da Guarda Civil, ele veio pessoalmente cumprimentar nós, veio para a gente cumprimentar e agradecer de fundo do coração esse trabalho que a gente estava fazendo lá. Porque a maioria dos policiais, né, tem muita canseira, é muito movimento, o sol estava muito escaldante. Então ele veio pessoalmente agradecer a gente pela essa iniciativa de serviço. Que legal. E quantos policiais, mais ou menos, passaram por ali, pela igreja? Nós tivemos mais de 50 visitas. 50? 50 visitas, entre policiais da Guarda Civil e policial militar. Tivemos o pessoal do DSV também, né? Foi lá, que a gente também distribuiu para o pessoal do DSV. Só que esse pessoal que está em torno, né, da igreja, né, não pode, às vezes, deixar o seu posto. Então, sim, muitos vinham naquela 15 minutos que eles têm de hora de folga. E eles entravam dentro da igreja e descansavam lá dentro. E levavam livretes, então, com a mensagem de Cristo, do Evangelho? Alguns conversaram com o pastor, a gente oferecia um livretinho, né? Dizendo que a igreja está aberta e para qualquer tipo de situação. Por que é importante esse tipo de trabalho, né? Diferente de sair panfletando, vocês esperaram o povo chegar, né? Qual é o diferencial desse trabalho? A gente imagina e imaginou, né, fazendo esse tipo de serviço, que seria uma maneira de a gente dar o testemunho do Evangelho. Ou seja, a igreja ela não é só aquele local onde você vai, faz oração e vai embora, né? Mas é uma igreja que tenta se aproximar e oferecer uma ação social. Que legal. Inclusive, na próxima foto ali, nós temos garis, né? Os garis, isso justamente eu estou até na foto, né? Também com a panfletagem, eles viram essa necessidade de uma água, né? A gente comprou alguns biscoitinhos, né? E eles foram lá de grato coração lá e gostaram muito. Utilizaram o banheiro e ficaram lá com a gente tomando uma água. Acredito que pessoas... eu lembro que no ano antes de eu vir para cá, não sei se você estava junto nesse evangelismo também. Um grupo de argentinos parou. Não sei se você lembra daquilo. Naquela época a gente não era uma panfletagem, mas era uma acho que é água com sabor que o serve. A gente colocou águas aromatizadas, isso, com abacaxi, com limão. Uma tentativa de atrair o público, né? Só que choveu muito na época, né? Então a gente não conseguiu. Mas conseguimos atrair um bando lá de argentinos que estavam indo ver a corrida, né? Que legal. Muito bem, então vocês acompanharam aí em casa um pedaço de um dos tipos de ações evangelísticas dos nossos irmãos de Interlagos. A Igreja Luterana de Interlagos não é uma igreja grande, né? São 200... uma igreja basicamente de uns 150 membros, né? Uns 150 e faz bastante coisa, né? Nós vamos agora falar, por exemplo,
Evangelismo no Finados, no feriado de Finados, dia 2 de novembro. O pessoal vai para o cemitério. O que vocês fizeram no Finado? Também com o objetivo de uma ação social, né? De mostrar e fazer um testemunho de evangelístico, mas não colocando como opção ou como porta principal a bandeira da igreja. Ou seja, um grupo de pessoas que estão oferecendo um serviço social. Então, nós fomos para um cemitério não tão grande, mas que fica lá na Nossa Senhora de Sabará, em São Paulo, onde levamos cadeiras e mesas, o café e a água. E colocamos embaixo de uma árvore. Que legal. Na entrada do cemitério? Não, no meio do cemitério. Né? E colocamos alguns cartazes também. Venha tomar um café, descanse conosco. E realmente nos surpreendeu, porque a procura foi muito grande. As pessoas também paravam, sentavam e descansavam e pediam informações. E neste desenrolar da situação, a gente aproveitava e fazia assim uma ação evangelística, né? Que legal. Você de casa pode ver aí a primeira foto desse Finados, né? A estante do Finado, da ação social do Finados, né? Do feriado. Então temos ali cadeiras, uma mesa com bolo, água, pessoas que podem sentar lá, né? Os cartazes estão nas árvores, né? Fazendo com que as pessoas procurem lá esse setor de cadeiras, de mesas, de uma água fresquinha, de um café. Muita gente vem de longe, né? Então, às vezes ali vai ser o café da manhã da pessoa, né? Muitos pedem informação, muitos indagam que tipo de doutrina, que tipo de religião. E nesse momento que a gente faz realmente uma explicação mais público. Forte. Vocês podem ver na próxima foto uma mesa ali nesse feriado de Finados, onde você vê mais de perto os produtos que os irmãos de Interlagos colocaram ali à disposição do povo. E na próxima foto você vê o próprio povo ali, né? O povo confraternizando, pegando o seu bolo, tomando a sua água, conversando com as pessoas. Então, foi um bonito testemunho, né? Tem alguma história tocante assim desse feriado de Finados? Neste feriado de Finados eu não estava neste grupo, né? Eu participei do grupo de Interlagos. Mas me disseram que foi bastante pessoas que realmente não sabem ou que pedem uma oração para um ente querido e realmente existe uma explicação luterana no caso, né? O que a Igreja Luterana poderia falar para quem sofre da saudade de alguém que morreu já, que vai lá pro cemitério com aquela amargura, aquela mágoa da pessoa ter partido, né? Na verdade, a gente faz orações para que o coração das pessoas seja confortado, né? Por esse tipo de saudade. E a gente tenta explicar que Deus está no controle, né? E a gente faz uma oração e normalmente as pessoas saem bastante satisfeitas e aliviadas, né? Verdade, né? É aquele consolo que o Evangelho de Cristo traz, né? Jesus é a primícia dos que dormem, ele foi o primeiro, digamos, a morrer e ressuscitar. É verdade. Então isso é sinal de que os mortos também ressuscitarão, né? Certamente era isso que também dizia ali o material da Hora Luterana, que foi amplamente divulgado ali, né? A gente sempre tem parceria com a Hora Luterana, requisitando os panfletinhos deles, as mensagens, né? Sim. E a gente eles são bem distribuídos, né? As pessoas levam mesmo, inclusive na Fórmula 1 muitos paravam na frente e eu posso levar um e pegava e já levava. Muita gente fez isso. E como que é assim, porque Finados é um feriado, é difícil conseguir pessoas para ajudar nessa ação, porque não é só estar lá entregando, tem que preparar o café, o bolo, como que funciona a logística, né? A logística da coisa, ela é feita por poucos membros, né? Mas é sempre de coração, né? Normalmente é a liderança, né? Que se empenha em preparar toda a parte logística, separa cadeiras, fazer o café. O café já é feito na casa dos membros, né? O pessoal já leva na o pessoal já vai com tudo pronto. Já as águas já são compradas, os galões, já fica tudo prontinho, né? Aí é só ir passando na casa das pessoas e ir colocando no carro. Ah, que legal. Aliás, né, um abraço aí a Isabel e o Sérgio, que são um casal maravilhoso nessa arte da missão, né? Eles também não vieram da Igreja Luterana, né? Eles vieram há mais ou menos, acho que uns 8 anos atrás ali, se tornaram membros de Interlagos, né? E também o Gesiel, que é um que esteve presente
nos finados ali, ele veio de outra igreja também, né? E o Ed também veio, olha só, né? O Ed também veio de fora, se tornou luterano, estava lá fazendo ação. E você e a Érica também? Sim. Então, de luterano nascido na igreja, só o pastor Samuel e a Viviane que evangelizaram, né? Mas olha só, né? Que coisa, né? Então, um abraço aí aos evangelistas de Interlagos, né? Uma congregação muito missionária, né? Que Deus continue abençoando todos vocês. A gente tem muita saudade de vocês ali dessa amada congregação. Elcio, nós vamos no bloco seguinte, vamos falar um pouco sobre outras ações missionárias, né? Nós temos ali na igreja estudo inglês, temos um ponto de missão, e aí esse ponto de missão não é aquele ponto de missão tradicional, digamos, né? Não é, vamos abrir uma igreja, tem umas famílias de luteranos ali, vamos, né? Ali é totalmente num bairro que praticamente não tinha luteranos, e a igreja de Interlagos começou os trabalhos lá e continua lá, né? O objetivo, né? Mas, Elcio, você vai falar isso depois do intervalo. O que o Elcio vai falar também é como que uma igreja de 150 membros, né, tem um orçamento apertado, coloca como prioridade a missão de levar Cristo para um outro bairro, para pessoas que não são luteranas, investem dinheiro, sendo que talvez o dinheiro poderia, por exemplo, ir para obras e para pintura. Por que a Igreja Luterana de Interlagos, liderada pelo Elcio, pelo pastor Samuel Furman, pelo Sérgio, Isabel, Érica, enfim, por que eles priorizam de forma tão especial a missão, inclusive financeiramente investindo muito mais na missão do que até na conservação da propriedade, né? Então, o Elcio vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Fique com a gente que nós já vamos voltar. Muito bem, meus queridos telespectadores e queridas telespectadoras, nós vamos continuar falando sobre missão urbana da Igreja Evangélica Luterana de Interlagos, uma igreja que está ao lado do Autódromo de Interlagos. Eles fazem diversas ações missionárias. Hoje o pastor que está lá é o pastor Samuel Furman, um pastor muito querido que faz doutorado em teologia nessa área da missão. E nós vamos falar, por exemplo, o pastor Samuel fala inglês, né? Então, ele também oferece ali em Interlagos estudos bíblicos em inglês. Você pode ver o cartaz ali que o pastor coloca no portão da igreja, abrindo a igreja para quem quiser praticar inglês e ter um estudo bíblico. Como funciona isso, Elcio? Ele vendo, né, que no entorno, e como a gente está resolvendo fazer um serviço de evangelização ao redor da igreja, praticamente do lado da igreja existe umas 7 até 8, até mais escolas de inglês, né? E ele, como ele fala o inglês fluente muito bem, aproveitou esta deixa dessas escolas que ficam na lateral da igreja e ofereceu um estudo bíblico em inglês. Que legal. Né? E pessoas que estão aprendendo, e às vezes não é nem evangélico, não tem nenhuma doutrina, mas foram porque existe toda uma conversação em inglês, né? Isso atraiu as pessoas. Então essa é uma forma, a Igreja Luterana de Interlagos achou parte da sua vocação, digamos assim, que é atender esses alunos das escolas de inglês. Das escolas de inglês. Tem muita gente lá na escola de inglês. Ali, olha, só por alto a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali em 100 metros quadrados. Da igreja, raio, do lado direito é uma escola de inglês, do lado esquerdo é uma, são duas. Na frente tem outra. Na frente tem outra, na esquina tem muita casa de inglês, e pegar esse nicho aí e mostrar o nosso testemunho também, né? Que legal, isso é muito bom. Parabéns aí ao pastor Samuel Furman, que você continue forte nessa missão de levar Cristo para todos, até em língua inglesa. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre a Vila Missionária. Como começou a Vila Missionária ali, Elcio? A Vila Missionária ela começou através de um membro que frequentava a nossa igreja, né? E abriu as portas para a visita de um pastor, no caso o pastor Fukui, né? Onde as crianças eram pequenininhas e ficavam na rua. É um bairro extremamente carente
violento. E ela abrindo as portas para tentar tirar essas crianças da rua, né? Chamou o pastor e o pastor, 6 anos atrás, talvez mais. 2012, né? Muito tempo. Começou a praticar um estudo bíblico com as crianças, né? E essas crianças foram gostando, novas crianças foram aparecendo, outras crianças saíram, mas foram gostando e o trabalho começou a dar certo. Tendo isso aí, né, depois de uns 3 ou 4 anos, nós conseguimos alugar um localzinho bem pequenininho, que ficava praticamente no meio da vila missionária, ou seja, no meio de toda, vamos dizer assim, do problemática do bairro, né? Onde você vê de tudo, né? E a gente, então, mudou, né, de local e fomos para esse novo localzinho. Um local pequeno, onde a gente pagava um aluguelzinho, mas a gente podia exercer a função de uma escola bíblica, né? E o que aconteceu? Com o tempo, essas crianças foram crescendo e novas crianças pequenas foram entrando. As mães, algumas das mães foram participando e houve a necessidade de a gente alugar um lugar maior, né? O objetivo da Vila Missionária principal realmente era dar o testemunho, não mostrando a bandeira da igreja, mas mostrando aquilo que a gente pode fazer como uma missão holística, né? Ou seja, uma ação social no bairro. Não só pregar o evangelho, não só pregar o evangelho. O evangelho ele vem com estudo, né, para as crianças, mas as pessoas param e falam, quem são essas pessoas que vêm aqui e limpam uma praça suja da gente? É verdade. Nelson, então segura um pouquinho aí, eu vou pedir para a gente colocar ali na tela, né, o nosso cartaz, o curso de plantação de igreja. Nós tivemos então um preparo antes, né, um curso de uns 10 encontros, eu estava lá ainda, dessa perspectiva de adotar a plantação de igrejas no estilo missional. E aí a gente nem levou o nome Igreja Luterana ali para o bairro, né? Foi adotado a gente foi outro nome, né? Como uma ação social de uma igreja, né? E a gente ofereceu um serviço social, onde a gente ofereceu, nós limpamos uma praça, a gente mostrou e testemunhou, né, que não é só chegar lá e abrir a Bíblia e começar a injetar a Bíblia nas pessoas, e sim mostrar e testemunhar o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente daquelas crianças. É verdade. Havia cursos assim, todo sábado à tarde, né? Tinha yoga, alguns membros faziam... Então, a gente faz um trabalho, né? Um trabalho mensal, todo sábado nós estamos lá, né? Então a gente ora, uma turma faz trabalhos de yoga, né, de pintura, outros passam, a gente monta um cinema, sempre seguido depois de um estudo bíblico, né? Ou seja, um café da manhã com estudo bíblico, ou então o pastor nosso vai lá e vai com as crianças jogar uma bola, ou seja, a gente sempre junto com a comunidade. E o bacana é que os familiares começam a vir e começam a entender como é que é esse trabalho e começam a se interessar. Inclusive tem uma história engraçada sobre a praça, né? Então a primeira ação foi limpar uma praça, né? Ela fica bem no meio do bairro, tinha uma né? plantação estranha ali. E lá ficava tudo que é ruim. O pessoal jogava lixo, né? Plantava ervas ilegais, ilícitas, né? E era muito maltratado. E a gente pensou, como é que a gente pode testemunhar para esse cara que a gente, para essa turma, para esse bairro, que a gente está querendo ajudar. A gente foi lá no final de ano e limpamos a praça. Isso foi num ano anterior. Limpamos e enfeitamos para o Natal. A árvore de bolas de Natal. De bolas, né? Ficou bonito, tiramos o lixo. No segundo ano fizemos a mesma coisa. E toda vez que chegava no final do ano, ela estava suja e a gente ia lá e limpava. Neste ano aqui agora, o que acontece? A praça está mais limpa do que qualquer outro dia. Eles pintaram umas pedras que tinham, tiraram todo o lixo, colocaram o banquinho, mesinha, arrumaram os próprios moradores, né? E pior, né? Com placas falando que se alguém sujasse a placa, ia se ver com a turma mal encarada lá do bairro. Muito bem. Eu vou mostrar algumas fotos ali
para o pessoal de casa, nós temos ali a Vila Missionária, o povo da Vila Missionária. Então vocês vão ver esse povo há uns 3 anos atrás ali, eram jovens, né? Hoje já estão tudo grandes, já são tudo adulto, né? A foto da Vila Missionária no Natal do ano passado. Do ano passado. Então o pastor Samuel com a turma fez uma peça de Natal pro povo de lá, povo tão querido, né? E a próxima foto ali, um novo local. Então, aquele local que a gente alugou, que era R$300 por mês, então, era bem pequeno, aquele local, né? não comporta mais, porque a gente está com mais de 25 crianças. Dessas 25 crianças, né, mais da metade já está adulta. Ficou adulta. Então a gente precisava separar. E graças ao nosso bom Deus, achamos um local enorme. Onde o aluguel, claro, ele é um pouco maior, mas com a nossa disseminação da ideia, né, de uma igreja missionária, a gente está sendo muito apoiado pelo nosso próprio distrito e pelas servas do nosso distrito. Servas do distrito. Então, a gente conseguiu transmitir, né, para todo o distrito a importância desse trabalho da Vila Missionária. Então, eles ajudam com uma oferta para custear o aluguel desse novo local. Isso, justamente. E isso está ajudando muito bem a gente, porque a gente está precisando reformar esse local, ele está quase pronto, a gente já levantou os banheiros. É uma garagem enorme, na verdade, é um único senhor que mora lá. Por Deus, a gente conseguiu realmente encontrar do lado da praça, né? Atrás da nossa igrejinha, que a gente chama, né? E a gente, então, essa semana a gente deve estar acabando o piso, né? E com certeza a gente já em dezembro inaugura ela com um culto. E o objetivo realmente é colocar uma placa lá, Igreja Luterana da Vila Missionária. Que legal. Então agora em dezembro vai ter o primeiro culto no novo local. Ali pertinho, as crianças não vão elas não precisam mais, a gente vai estar entrando com mais ações sociais, né? O projeto de Paulista também vai investir no ensino dessas crianças, vai ajudar a gente. Então, está se tornando praticamente uma igreja do bairro, com a filosofia deles, né? E a gente oferecendo essa ação social, sempre caminhando para o Evangelho. Que legal. Então, você pode ver agora na sua tela o novo local da Vila Missionária. Ali está o pastor Samuel Furman com a turma de lá. E nessa próxima foto aqui, nós temos os que estão trabalhando na obra, que é o Sérgio, que é o presidente da Igreja Luterana de Interlagos, e também outros 2 senhores, um é o Moacir e outro não reconheço. É um novo senhor que entrou lá, ele é pedreiro. E está dando uma mão. E está dando uma força para a gente. Tudo voluntário, Tudo então? voluntário, tudo voluntário. E o dinheiro para reforma é o caixa da congregação mesmo? O próprio caixa da congregação. A prioridade, né, do ano passado para cá, a gente viu que a prioridade é a missão, é a evangelização, é levar a palavra de Deus. Essa é a nossa prioridade principal. Isso foi uma ideia da diretoria só ou os membros? Não, a gente, na verdade, a diretoria levou como uma ideia e em assembleia a congregação acatou esse projeto. Que a prioridade é a missão. A prioridade é a missão. E a missão para fora mesmo. Com certeza, a missão para fora da igreja. E o que vocês respondiam que certamente devem ter ouvido, né? Ah, mas a gente tem que pintar aqui, a gente tem que reformar. Então, né, a gente não consegue atingir, todo mundo tem essa filosofia, né? Olha, o importante é a gente levar a palavra para fora da igreja. Muitos não concordaram. Olha, mas como é que vai ficar a pintura do banheiro? E o mofo que está no canto da parede? Ou seja, né, aquela filosofia da pessoa que congrega olhando para o próprio umbigo. Né? E vocês, como liderança, como tiveram que lidar assim para as pessoas também continuarem... Olha, a melhor maneira da gente lidar com essas pessoas é testemunhando. Eu acordo de manhã, a gente vai lá, a gente ajuda. Ele não precisa ir. A gente está indo. A liderança está indo. Às vezes vocês levam as crianças e os adultos lá da Vila Missionária para Interlagos, a gente está fazendo o comboio de carros, olha só que onde a gente legal, traz as crianças, e as crianças tocam, se apresentam no aniversário, se apresentam no Natal. A gente consegue fazer mesclar as duas. Teve um trabalho bonito também, que foi o casal Marcos e Sônia, o Musicando na Paz, né? Eles começaram, de música ali também com essas crianças, né, implantando uma filosofia de música, né? Ou seja, pegar essas crianças
e realmente treiná-las para música. E nesses espaços havia os ensinos. Crianças com idade iam aprender, de idade X iam aprender violão, as outras ficavam aprendendo uma matéria normal de colégio ou fazendo exercício, né? Só que era muito dispensoso, porque precisava de transporte, precisava, a gente tinha que fazer o almoço, né? Então ficou muito custoso. E aí, melhor ainda, foi realmente, vamos pegar toda essa filosofia de evangelização que está aqui e vamos levar para lá. Direto lá. Que legal. Vamos entregar de lá. Provavelmente esse ano a gente vai ter um almoço lá. Ah, que legal. Agora tem espaço. Agora a gente tem espaço. Para fazer. Muito bem. Nós temos na próxima foto ali a árvore que nós falamos. A pracinha. Na pracinha, né? Justamente, então pracinha. Essa é a pracinha. Vocês percebem que é um bairro extremamente carente, né? Vocês conseguem ver ali. E essa árvore ali que hoje, nessa foto, está seca, ela foi enfeitada com enfeites. A pedra aqui está toda pintada de branco, né? A grama está toda cortadinha, tá bacana lá. Que legal. Elcio, para a gente terminar e mostrando que a Igreja Luterana de Interlagos tem essa ideia de colocar a missão em primeiro lugar, né? E levar Cristo para todos, o fato de que vocês têm ali um salão todo ele bem reformado, ficou bonito, o interior da igreja também, né? E mesmo assim vocês não veem problema em colocar o pessoal do Narcóticos Anônimos ali de segunda a quinta, a ideia como a nossa ideia principal além de missão, o testemunho, o pessoal do Narcóticos Anônimos do bairro, lá de Interlagos, não tinham para onde ir. E vieram falar com a gente na época. Olha, a gente não tem onde ir, a gente era da Católica, o padre chutou a gente, e nós não temos para onde ir. E a gente prontamente falou, bom, qual a melhor maneira de evangelizar? Olha, está aqui disposto para vocês o nosso salão, vocês podem utilizar na medida que vocês precisarem. Eles usam salão, banheiro, né? Eles usam tudo, eles nos ajudam com uma oferta, luz, né? E 2 vezes por semana eles se encontram. E já vai fazer o quê? Uns 4 anos que eles já frequentam e nunca tivemos problemas. Então, também na nossa igreja nós temos lá o Narcóticos Anônimos, que funciona muito bem, mas eles preferem que a gente não chegue, né? A gente fala, olha, temos um pastor, se precisar estar aqui, né? E temos uma igreja, quem quiser fazer uma oração, quem quiser subir. E eles se sentem realmente bastante à vontade lá. É uma forma de colocar a igreja à disposição do povo, sim, né? E sempre. certamente vai ter gente que vai falar, mas podem roubar o talher, podem pegar o prato. A gente enfrenta esse tipo de situação. A igreja está aqui para servir o próximo. Nunca tivemos esse problema. Nunca a gente tem que servir. Graças a Deus, né? A gente tem que servir o próximo. Tem que se arriscar, né? Se for o caso. Né? É. Muito bem, Elcio, nós te agradecemos aí pela sua vinda, pela sua entrevista maravilhosa. Desejo as bênçãos de Deus sobre você, sobre a Érica, sua esposa, seus filhos, né? O Felipe está indo para a Irlanda. Está indo para a Irlanda. Que legal. Tem as filhas também, que Deus continue abençoando. A Natália, veterinária, está indo muito bem, né? Que legal, então. E a pequena Letícia, de 8 anos, né? Isso. Que Deus continue, então, abençoando sua linda família. Obrigado, tá pastor. Muito bem, você que está aí em casa, te convido a entrar em contato conosco. Mande a sua mensagem, sua crítica ou sugestão para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br, ou então entre em contato comigo diretamente pelo meu WhatsApp, código de área 51, e o número é 996377447. Aguardo a sua mensagem. Fique aí, porque no próximo bloco nós temos reflexão bíblica e oração. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o ano eclesiástico e, a partir disso, reconhecer a grandiosidade do nosso magnífico Rei Jesus Cristo. Fique com a gente. Vamos de pé.
Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder, tudo que era velho passou. Nova. Vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou. Nova criatura comigo, me quebrou como um braço, me remodelou, me fez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Em nosso encontro de hoje, iremos ler da Bíblia Sagrada o Salmo 93. Este salmo é um hino ao eterno, universal e invencível reinado de Deus, o Senhor. Assim, este texto é uma magnífica confissão de fé e esperança pelo estabelecimento do reino de Deus na terra. Acompanhe a leitura deste belíssimo hino, o Salmo número 93. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Nós louvamos ao Rei dos Reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, agora e para sempre. Amém.
vocês conhecem o calendário civil. Ele é a maneira como nós organizamos a contagem do tempo, com o ano iniciando no dia 1º de janeiro e terminando no dia 31 de dezembro. No entanto, existe também um outro calendário, o calendário eclesiástico, ou também chamado calendário da igreja. Este calendário é organizado tendo como referência a vida de Jesus Cristo. No calendário eclesiástico, o ano começa com a preparação para o nascimento de Cristo, o período chamado de Advento. Como o Advento começa no próximo domingo, isso significa que agora já estamos no final do ano no calendário da igreja. Este período de fim de ano no calendário da igreja também fala sobre Cristo e nos convida a refletir sobre a sua segunda vinda, sobre o juízo final, sobre o aguardado dia do encontro com Jesus. Muitos temas estão relacionados a este acontecimento futuro, que é a esperança de todo cristão. Um deles fala a respeito do reinado de Jesus em todo o universo. No Brasil, nós vivemos numa república federativa e só ouvimos falar sobre reis e rainhas quando casamentos importantes acontecem na Inglaterra ou em outras monarquias espalhadas pelo mundo. O povo israelita, no entanto, durante muito tempo conviveu com reis e rainhas. E este era um tema muito marcante na cultura e na linguagem deles. Tanto é que um dos mais famosos personagens do Antigo Testamento é o grande rei Davi. Como muitos de vocês sabem, Davi era um pastor de ovelhas. Certo dia, um profeta de Deus veio até a casa de Davi e o ungiu, ou seja, derramou sobre ele um óleo especial. Aquela unção era um sinal de que Davi havia sido escolhido para uma função especial, a função de ser o rei do povo de Israel. Davi, então, era um ungido, um escolhido de Deus para estabelecer a grandiosidade de Deus junto ao povo de Israel. É daí que surge a palavra Messias. Em hebraico, Messias significa ungido e se refere a alguém escolhido por Deus para uma missão especial. É por isso que Jesus é chamado de Messias. Ele é o escolhido de Deus para a missão especial de salvar a humanidade. E não apenas isto, de ser o grandioso rei do povo de Deus. Sobre isso nos fala o Salmo de hoje. Ele nos faz lembrar que a segunda vinda de Jesus também significa que o seu reinado será estabelecido de maneira plena sobre todo o mundo. Este rei governa com o seu poder grandioso. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. O seu trono está firme desde o princípio, pois este rei sempre existiu. Este rei reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. No entanto, a maior revelação do poder deste rei não ocorre através do seu domínio sobre a natureza, mas no seu grandioso amor que pode tudo mudar. O amor que o fez se tornar como um de seus camponeses, viver a vida destes camponeses, entregar a sua vida em favor destes camponeses, que somos todos nós. Por isso que nesta época de fim de ano da igreja, uma das leituras bíblicas indicadas é o texto de João, capítulo 18, versículos 33 a 37, o qual traz um trecho da história do julgamento de Jesus. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Essa pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso ao meu respeito?" "Por acaso sou judeu?" disse Pilatos. "A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo." "Então você é rei?" perguntou Pilatos. "É o Senhor que está dizendo que sou rei", respondeu Jesus. "Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz." Os judeus daquela época conheciam as promessas a respeito da vinda do ungido, do Messias.
o qual restabeleceria a glória do reinado de Davi. Por isto, se falava de Jesus como sendo o rei dos judeus. Isto foi usado como uma acusação contra Jesus, já que um reinado de Jesus estaria em oposição direta ao governo do imperador romano, conquistador da Judéia. É então que Jesus confirma a promessa. Ele veio para restaurar o reinado de Davi. Só que ele explica o significado desta promessa. Seu reinado não se estabelece através das alianças políticas, dos conchavos, das lutas territoriais, nas limitações que este mundo nos impõe. O reinado de Jesus é muito maior do que tudo isto. É o reinado que veio estabelecer a verdade do amor de Deus. É o reinado daquele que veio para ser servo. É o reinado daquele que veio para entregar a sua vida. É o reinado que extrapola os limites deste mundo e se estabelece através da glória e do amor de Deus sobre todo o universo. Assim, vivemos nossas vidas nas limitações deste mundo, sabendo que nossa esperança extrapola todas as limitações humanas, trazendo já para o aqui e agora a alegria que Jesus estabelecerá de maneira plena e definitiva em sua segunda vinda. Como diz o salmo que lemos hoje, este Senhor e Rei é digno de nossa confiança. E diante dele, nós entregamos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Que assim seja. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas também Deus se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos o seu endereço de e-mail em nosso grupo de distribuição. Receba o meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.